Fala galerinha do YouTube, como vocês estão? Eu lembro que quando eu era garoto, meus 10, 11 anos, eu tinha a minha turminha ali que a gente brincava na rua, né? E a gente adorava brincar à noite. Tinha uma casa abandonada perto da minha casa que a gente ia lá e brincava de esconde-esconde, contava histórias, né? Mas a gente nunca pensou em nenhuma consequência. A gente só brincava e era muito divertido. Já a história que eu vou contar hoje, ela fala de um grupo de amigos, de meninos, que estavam brincando de pique-esconde, mas eles tiveram uma visitinha nada convencional que participou da brincadeira deles. Vamos conferir essa história? Bora lá? Sou policial militar e trabalho na área de meio ambiente. Tenho experiência nas áreas de matas com relação à localização, rastreamento e combate. Logo vocês vão entender o motivo de eu mencionar a minha profissão. Eu nasci em uma cidade do interior e, como é costume em cidades menores, sempre existem muitas histórias e lendas regionais. Nesta época, os filmes ligados a lobisomem eram bem populares. E era algo que, quando o assunto era filme de terror, sempre estava nos tops filmes recomendados. Pois bem, eu e meus amigos tínhamos uma brincadeira de pique-lobo-esconde. A ideia era a mesma do pique-esconde. Mas neste caso, a pessoa que procurava pelos outros era o lobisomem. Então, ele tinha que agir como tal, imitando garras, uivos, gritos e rosnados. Acreditávamos que isto aumentava muito a adrenalina. E o suspense, é claro. Sempre brincávamos em beira de estrada de chão ou em alguma casa na roça. Eu me lembro que certo dia estávamos brincando. Éramos um grupo de 13 amigos. E na brincadeira ficávamos gritando: "Seu lobo, venha nos pegar!" Depois de horas brincando noite adentro, no meio de uma rodada, estávamos no ápice de adrenalina. E aos ventos gélidos da noite, nós perguntávamos a nós mesmos: quem é o lobo esta vez? O lobo é quem? Alguém sabe quem é o lobo? E ninguém sabia a resposta, mas a imitação estava perfeita. O som do rosnado era muito grave para meninos tão novos. A velocidade com que a sombra corria pelo gramado era muito para nós. E naquele dia, pela primeira vez, o lobo não conseguiu pegar ninguém. Mas no dia seguinte, durante a luz forte do sol, quando voltamos nesta casa, estava escrito bem grande na parede da casa: "Eu não tenho amigos, agora vocês são meus amigos." Depois disso, eu e meus amigos nos olhamos entre si com grande pavor e nunca mais voltamos para a brincadeira. A noite anterior foi o último dia que brincamos. Anos se passaram e nunca mais este assunto foi falado entre nós. Agora vem a parte que entra a minha profissão nesta história. Certa noite, durante um turno de serviço, uma ligação estranha chegou no quartel, onde um senhor relatava que tinha um animal matando e dilacerando o seu gado. Na hora, já imaginávamos ser uma onça e nos deslocamos ao local para a retirada do animal.
pois podia apresentar perigo ao Senhor e acabar gerando uma tragédia. No local, muito sangue. Os animais da fazenda pareciam assustados e com pavor, e para minha surpresa, as marcas de garras e pegadas estavam bem diferentes de uma onça. E naquele momento eu não soube dizer que animal poderia ter feito aquilo, e nada mais foi visto. Meses depois, em um local diferente, ao atender o chamado de rádio, era a mesma história. Um animal de porte grande atacando animais da fazenda. Porém, dessa vez, os moradores decidiram ir atrás e fazer justiça com as próprias mãos. Só que desta vez, por se tratar de caça ilegal, eu fui acionado para defender o outro lado. Aquele pobre animal corria perigo de ser morto apenas por estar se alimentando, e eu não podia deixar isso acontecer. De pronto, iniciamos as buscas pelos caçadores e fomos no rastreamento da ocorrência. Neste dia, ninguém foi ferido, mas acabamos prendendo 5 pessoas que estavam armadas, realizando a caça. Durante a ocorrência havia algo estranho. Era uma noite quente, mas tinha um vento frio no ar. E em meio ao caos, tiros e gritos, eu pude ouvir uma voz grave que dizia: "Eu não tenho amigos, agora você é meu amigo." E na mesma hora o meu corpo travou. De repente, eu me via lá no passado com os meus amigos. O grave da voz estava mais forte, mas a frase foi tão clara que eu não podia estar enganado. Guardei a história para mim e lidei como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, nenhum animal foi encontrado. Novamente em serviço, durante patrulhamento diurno, avistamos uma casinha simples no meio de um vale. Muita vegetação e de difícil acesso. Eu e meu companheiro resolvemos ir lá para conhecer. Existe muito disso na polícia, de fazer contato com o morador do campo para as pessoas terem mais sensação de segurança. A casa era simples e o morador era um senhor muito forte, com braços torneados e um olhar penetrante. Dizia que sempre morou sozinho, pois veio de longe e a família não quis o acompanhar. Também disse que não tinha filhos e que já tinha se acostumado a viver assim. Ficamos ali um tempo conversando e na hora da despedida, com a maior naturalidade, o dono da casa disse: "Aqui é longe de tudo. Quase nenhuma pessoa vem aqui. Fiquei feliz em conhecer vocês, pois eu não tenho amigos. Agora, vocês são os meus amigos." De uma hora para outra, a situação que estava tranquila me deixou travado. Eu não sabia o que fazer. Meu companheiro ainda conversando com o morador e eu só queria ir embora. Correr o mais longe possível, mas não podia dizer e fazer nada. Seria um risco para a gente tomar uma atitude errada. Depois disso, ficamos ali por mais meia hora e no final, ao me cumprimentar, pegando em minha mão, eu pude sentir a força daquele senhor. Algo surreal. Não poderia ser um homem, mas novamente o Senhor me afirmou: "Fique tranquilo, somos amigos." Até o dia de hoje, não recebemos mais nenhum chamado via rádio
de ocorrências de animal grande nas fazendas. E durante meus patrulhamentos noturnos, sinto que nunca mais estive sozinho. As noites são sempre mais frias quando o luar está cheio. Aquela sensação de ser observado e que sempre tem algo rondando a viatura é uma sensação boa. Me acostumei com ela. De certo modo, sinto que está me protegendo. Afinal, somos amigos. Tá aí, galera, uma história impressionante. E desta vez, o lobisomem só queria se enturmar, não é mesmo? A lenda diz que eles são seres isolados, que eles não têm amigos, que são pessoas que ficam recolhidas no seu canto. Imagina viver assim, né? Sem ter amizade, sem estar inserido na sociedade. Deve ser muito triste, né? E está aí o relato de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.